E aí galera, aqui quem vos fala é Merlin das Trevas. Bem, antes de começar o vídeo, eu quero dizer que na barra de descrições haverá o vídeo do canal do Eduardo Hash e também o vídeo do canal do João Revolta. Quem não está por dentro do assunto, que é este débil mental que agrediu a professora, por favor veja estes dois vídeos antes e depois volte aqui. Bem, como João Revolta e Eduardo Hash já falou sobre o assunto de uma maneira mais ampla, eu quero falar do ensino fundamental e básico no Brasil, que eu já fiz vídeos, mas este é um vídeo oportuno e por isso eu gostaria de refazê-lo aqui. No meu serviço, eu trabalho com uma professora do ensino médio. Ela é concursada, efetivada, etc. E ela sempre me convida para dar aulas, por designação, ou seja, mediante a contrato, porque professores de matemática estão em falta no mercado. E a Universidade Federal de Uberlândia, por exemplo, está formando apenas 3, 4, 5 professores de matemática para o segundo grau e primeiro grau e 1 ou 2 bacharéis, Então a falta de professores nessa área está enorme. Por quê? É reflexo do ensino que a gente tem, do ensino fundamental e do ensino básico. Como eu já disse várias vezes nos meus vídeos, a criança ela nasce com todas as sinapses feitas e ela vai perdendo as sinapses a partir do momento que ela não exercita determinada atividade. Por exemplo, toda pessoa nasce com as sinapses da parte da música feitas. Se ela não pegar um instrumento, não estudar música, essas sinapses serão desfeitas. Sinapses, para quem não sabe, são as ligações que são feitas entre neurônios. Há uma ligação principal entre dois neurônios e quanto mais você aperfeiçoa determinada área, mais ligamentos vão surgindo. E, por exemplo, um exemplo grotesco, uma sinapse normal de um cara que não entende nada de direito, vamos supor, seriam 2 neurônios ligados por um filamento. A partir do momento que esse cara começa a estudar muito direito, vão surgindo novos ligamentos e quanto mais ele estuda, mais ligamentos são feitos e é assim que o cérebro funciona. Bem, o que está acontecendo no Brasil? Os políticos, a classe dominante, ou seja lá que porra é essa, percebeu que para minar o cidadão, o mais eficiente é você fazer isso no ensino fundamental, onde o cidadão está sendo desenvolvido o seu caráter, está sendo desenvolvida as suas sinapses, a sua capacidade de aprendizado, a sua capacidade de crítica e daí por diante. Então o que acontece? O Brasil assinou um acordo com uma organização internacional que agora eu não vou me lembrar o nome, onde não pode-se mais reprovar alunos do ensino fundamental. Porque se reprovar, não vem uma verba lá se eu não me engano, do Fundo Monetário Internacional. Posso estar enganado, se eu estiver errado, por favor me corrijam nos comentários. Aí o que acontece? Você não pode reprovar mais o filho de uma puta burro, que não quer saber de porra nenhuma, que vai na aula só para bagunçar, só para encher o saco dos alunos que querem aprender, E uma coisa mais grave ainda. Como disse bem o Eduardo Hash, os bons professores estão indo para outras áreas. Eu me considero um excelente professor. Não é um bom não, um excelente. Eu já dei aula até para meus
companheiros de classe na Universidade Federal de Uberlândia, aulas de reforço. Já dei aulas particulares e daí por diante. Então me considero um excelente professor. E há outros muito bons que não se predispõem a ganhar esse salário ridículo que as escolas públicas pagam e preferem ir para outras áreas, prestar concurso ou seja lá o que for. É óbvio que tem bons professores na rede pública, mas são a esmagadora minoria. Então quero explicar aqui por que eu não aceitei dar essas aulas por designação como professor substituto ou algo do gênero, que basicamente ganha o mesmo tanto que um professor concursado. Acontece o seguinte: o aluno está bagunçando a sala, não cala a boca. Se você mandar ele se retirar da sala, você pode ser processado por constrangimento. Se ele colar em uma prova e você pedir que ele resolva os exercícios no quadro, você pode ser processado por constrangimento. Se você chamar a atenção do aluno e ele se sentir humilhado, você pode ser processado por constrangimento. Então o que acontece? O último recurso seria o seguinte, que eu até disse isso para colega que trabalha lá comigo e me convidou. Então é fácil resolver isso. Eu chego na sala de aula no primeiro dia e digo o seguinte: se a sala se comportar bem, se não houver alunos que atrapalhem a aula, se vocês quiserem deitar na carteira e dormir, fiquem à vontade, contanto que não ronque. E se eu não tiver problemas com essa turma, a prova será no nível médio. Agora, se alunos atrapalharem minha aula, se alunos não deixarem eu dar o conteúdo, ficarem com palhaçada, com putaria, aí vocês vão ver a prova que eu vou dar para vocês. Vai ser num nível altíssimo e a maioria esmagadora de vocês vai tirar 0. Aí o que ela me disse? Que se o professor fizer uma prova de um nível alto, dentro da matéria, eu não estou falando fora da matéria, e todo mundo tirar 0, vem um desconto na folha do professor. Ou seja, se todo mundo tirou 0, não é porque eles são burros, semi-analfabetos, mal educados e maus alunos, é porque você não sabe ensinar. Então vocês estão vendo o que virou o ensino público fundamental no Brasil? Você não pode mandar o aluno se retirar da sala, você tem que deixar ele colar à vontade para não ser processado, e você tem que dar uma prova facílima para que todos passem, senão você é penalizado e haverá desconto em sua folha de pagamento. É esse o retrato do ensino fundamental no Brasil. Aí o que acontece na área da matemática, que é a minha área, O cara, até a 6ª série, ele é obrigado a passar automaticamente. Quando ele chega na 6ª, acaba essa mamata. O que acontece? Os alunos estão todos defasados, não sabem português, não sabem matemática, não sabem história, ciência, não sabem porra nenhuma. Aí vira um ciclo vicioso, porque você pega um aluno de 6ª série, cujo o aprendizado dele é compatível com um aluno de 2ª série, ou seja, era para ele estar na 2ª série porque ele não está apto a estar na 6ª série. E por aí vai até ele acabar o 3º ano e se formar sendo um analfabeto funcional, uma pessoa que não sabe 0,5% do que ele deveria saber de matemática, história, filosofia e daí por diante. Então a pergunta que fica é a seguinte: a quem interessa essa bosta? Cadê o MEC? Cadê os pais dos alunos? Porque o que me deixa mais perplexo é o seguinte: você fala pro filho de uma puta desgraçado sair da sua aula, dá uma suspensão para ele, no outro dia, segundo essa amiga minha que já dá aula no ensino público há mais de 6 anos, os pais vão até o professor tirar satisfações, dizer que vai processá-lo por constrangimento ilegal de menor e daí por diante,
Agora, para mim, esses pais são muito mais burros do que os próprios filhos. Porque se eu tivesse filho, eu iria querer que ele aprendesse. Eu não estou mandando filho meu para a escola para ficar bagunçando, atrapalhando a aula, atrapalhando os que querem aprender e principalmente não aprendendo porra nenhuma. Se fosse filho meu, ia chegar em casa e levar uma coça, né? Eu fiz vídeos dizendo que eu sou contra bater em crianças, né? Mas há duas ressalvas aí. Eu acho justo bater na criança, independentemente da idade dele, se ele agredir outro coleguinha fisicamente, praticar bullying, ou se ele for um mau aluno que atrapalha a sala de aula. Esses três casos eu sou a favor que desce a madeira no filho da puta para ele aprender que as outras pessoas sentem dor, que as outras pessoas que sofrem bullying têm problemas seríssimos e daí por diante, e para ele aprender também que a sala de aula é um lugar para ele respeitar o professor, né? Mas o retrato do Brasil é essa bosta. Aí, para finalizar o vídeo, o que acontece? Aqui na UF, por exemplo, Universidade Federal de Uberlândia, entram por semestre 120 alunos no curso de matemática na UF. Desses 120 que entram, apenas 5 se formarão, ou seja, 5 alunos por ano. Por que acontece isso? Porque a defasagem de aprendizado e de intelecto é tão grande, que eles não conseguem. O que a maioria que quer ser professor, porque é a única opção que sobrou, porque ele não tem capacidade de fazer mais porra nenhuma, fazem? Largam a Universidade Federal de Uberlândia, que é um ensino gratuito, excelente, de excelência, está entre as 4 melhores faculdades de matemática do Brasil, e vai para a universidade particular, que aqui tem uma que é um lixo, que se você não souber assinar o nome, você põe digital lá, você entra, e eles vão para lá, né? Pagar 400, 500 reais por mês para se formar em matemática nessas porcarias. Por quê? Porque ali o currículo é light, o cara vai aprender para os cocos, e ele vai sair dali e vai dar aula para o seu filho, para o meu filho, para os nossos filhos. Então é um círculo vicioso. Os alunos são pessimamente ensinados. Com isso, lá na frente, a formação dos professores, principalmente na área de exatas, vai ficar defasado, porque eles não terão capacidade de se formar em universidades de ponta, fazendo o que eu acabei de citar, preferindo pagar universidades particulares a concluírem um curso federal de excelência e gratuito. Então, meu total repúdio a esses acontecimentos, ao MEC, à presidência do Brasil, que assinou esse acordo esdrúxulo, né? Por causa de alguns milhões aí, vai foder toda uma geração aí de estudantes. E como eu disse, né? Democracia representativa é essa bosta. Tem que acabar com essa merda. E outra coisa que eu falei também, vou repetir: na área de saúde e educação, os tributos têm que ser zero. Zero tributação nessas áreas, né? Para termos um ensino particular mais barato e uma saúde mais barata. Então era isso que eu queria dizer aqui neste vídeo. Lembrando, quem não assistiu, os links estarão aí na barra de descrições. Valeu por quem assistiu a mais este vídeo. E lembre-se, o seu filho, quando for estudar em uma escola pública, abra seu olho. A escola já é uma bosta. E seu filho ainda, em vez de estudar, fica conversando e atrapalhando a aula, aí você imagina que tipo de aluno vai sair dali, né? Então valeu, galera, e até a próxima. Falou!